sua Bíblia lá em Neemias. Aleluia. Existem algumas pessoas que elas têm elas ficam meio assustadas, né, com o meu jeito de falar, né, porque acha que existem pessoas que são muito formais, né, e quando ela se depara com uma pessoa meio irreverente, mas respeitosa, ela fica meio assustada, né, como se nós não temêssemos ao Senhor. Meu irmão, eu tenho muito respeito pelo Senhor. Aleluia, como eu disse, né? Como eu disse, né? O Jeová às vezes nos coloca algumas furadas. Ou seja, Ele nos permite vivenciar algumas situações que não estava no script. Mas essa não é a primeira vez. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, porque... Irmão, vou pregar amanhã de manhã. Mas, enfim, vamos lá. Neemias, capítulo 6. Eu quero destacar apenas o versículo 9, que diz: porque todos eles nos provocavam, nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Graças a Deus que, ao longo de todos esses anos, geralmente a temática da festividade da igreja sou eu que escolho. E como a temática ela é escolhida, nós entramos em um propósito de jejum, ok? Nós entramos em um propósito de oração, até mais oração do que jejum, para que Deus nos revele o que há no coração dele. Até porque a nossa igreja, ela caminha debaixo de bandeira profética. Então, cada ano, nós buscamos em Deus uma inspiração para levantar uma bandeira, para dar norte, para dar direção à igreja. E vocês que estão sentados aí, devem estar vendo tanto na tela, como aqui nesse banner, que esse ano de 2025 foi um ano que o Senhor nos levou a experimentar do favor dele. É óbvio que o maior dos favores que temos a experimentar é a presença de Jesus na nossa vida. Ele é o maior favor, ele é o pão que desceu do céu. Mas é óbvio que quando Jesus ele se apresenta no cenário da nossa história, ele traz consigo uma série de bênçãos e de desafios que nós precisamos receber da parte dele. Então, hoje, no mês 11 de 2025, nós podemos declarar que, apesar das dificuldades que nós atravessamos no ministério, porque nós sabemos que igreja é uma caixinha de surpresa. Uma hora a igreja está decolando, uma hora a igreja está bombando, mas de repente acontece uma situação no seio da igreja e aquela situação ela vai se enraizando para outras áreas da igreja e os primeiros a tombar são aqueles que não tinham raízes tão profundas. Os primeiros a tombar são aqueles que muitas das vezes estão na igreja debaixo de uma motivação errada. Porque nós sabemos que nem todas as pessoas estão na igreja porque amam aquela igreja, amam aquela visão, amam aquela proposta. Como assim, pastor? Visão e proposta. Cada igreja, Deus dá para ela uma identidade ministerial. Nós começamos relativamente juntos. Eu e o Luiz. Luiz cansou de ir lá no culto, lá em casa. Pode perguntar a ele. Nós não somos colegas de ministério. Nós somos colegas da vida, amigos da vida. E a minha trajetória é completamente diferente da trajetória do Luiz. A maneira que Deus trabalha na Assembleia de Deus de Mucuripe é completamente diferente da maneira que Deus trabalha aqui na Anatote. E com certeza é diferente das igrejas representadas pelos amados pastores, lá na Miban também,
o evangelho é pregado, e o evangelho é a palavra de Deus, é o Cristo. Mas o mover profético está relacionado ao que Deus deseja realizar naquele local onde aquela igreja foi plantada, e o mover profético está relacionado ao que Deus vai fazer na vida daquelas pessoas que entrarem por estas portas. E às vezes existem pessoas que vêm para a igreja pelo oba-oba. Gostei desse grupo jovem, gostei desse louvor, e gostei dessa irmã cantando. Gostei desse grupo de varões aqui, guerreando, não há ferrolhos. Eu vou me aproximar deste. Eu vou me aproximar daquele. Eu vou me aproximar de acolá. Mas ele está caminhando não debaixo de uma visão, de uma direção, de um direcionar do Senhor. Ele está caminhando debaixo de conveniências. E todas as pessoas que caminham debaixo de conveniências, quando a chapa fica quente, quando o circo pega fogo, aleluia, ele é o primeiro a dizer. Ou então, ele não te abandona, mas ele fica embotado dentro da igreja. E o que é uma pessoa embotada dentro da igreja? Eu não quero trabalhar, eu não quero me envolver, agora eu quero curtir a minha vida. Só que nós precisamos entender que a gente precisa curtir a vida, nós precisamos nos intelectualizar, nós precisamos viver em família, mas para além de tudo isso, Deus te chamou e Ele te entregou uma chamada. E se Ele te chamou, e se Ele te entregou uma chamada, você precisa receber esse saber para administrar o teu tempo e não negligenciar. E muitas das vezes, qual é a área que nós mais negligenciamos? É a área que o nosso desejo não está tão apontado. Irmão, quando você casa, o sucesso do seu casamento não depende somente de você. São duas pessoas. Se você tem um marido perturbado, uma mulher perturbada, vai ter alguns desafios que vai ser difícil. Porque, meu irmão, casamento é parceria. Eu vejo isso lá na clínica e eu também vivencio isso na igreja. Eu sei que quando se fala de trabalho, se você trabalha sozinho ou se você trabalha com uma equipe, é um todo. Para a coisa fluir. Agora, chamado, Deus entrega no individual. Chamado, Deus entrega no individual. E se chamado é algo que Deus entrega no individual, você não pode negligenciar o seu chamado por causa do entorno. Você não pode negligenciar o que Deus tem para a tua vida por causa do entorno. E nós vemos isso nessa palavra. Neemias era um empregado escravo. Nós sabemos que o cativeiro, ele se deu em 3 fases. Teve o período do cativeiro assírio, teve o período do cativeiro babilônico e teve o período do cativeiro medo-persa. E nós sabemos que o último cativeiro foi um cativeiro mais light. Porque o rei permitiu que os judeus voltassem para sua terra, mesmo continuando dominados. Permitiu que eles voltassem para sua terra, coisa essa que no período do cativeiro babilônico e no período do cativeiro assírio não se deu assim. Então Neemias era alguém que estava servindo o rei na qualidade de um copeiro, mas também de um escravo. Mas olha como a formação dessa relação de Neemias e dos judeus para com o Império Medo-Persa era completamente diferente da influência da Babilônia e do período da influência dos assírios. Neemias recebe uma informação dos irmãos que havia voltado para Jerusalém.
E a informação que Neemias recebe é: Jerusalém está arruinada. Os muros foram lançados ao chão. Nós estamos vivenciando o que o profeta Miqueias profetizou. Porque o que Miqueias disse? Que Jerusalém seria um lugar de montouros, de monturo. Ou seja, Jerusalém seria um lugar de lixo, uma cidade abandonada. Ou seja, Jerusalém outrora, cidade do grande rei, majestosa, plena e soberana, e de repente ela se vê como um terreno baldio, abandonado, cheio de mato e cheio de lixo. A carta que os irmãos trouxeram para Neemias fora o seguinte: Jerusalém está arruinada, os muros foram destruídos, as 12 portas lançaram fogo nela. E o que Neemias poderia fazer? Eu tenho muito problema, a minha vida já está demasiadamente assoberbada, e eu não tenho tempo para me envolver com isso. Por mais que nós estamos vivendo essa fase de um boom do evangelho, onde acabou de sair no IBGE, que o número de cristãos vem crescendo enormemente, mas nós, enquanto lideranças da igreja, pastores de um modo geral, e eu não estou falando de mim, eu estou representando uma galera de muitos, a igreja continua defasada, aquele versículo continua se cumprindo: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. O que significa? Se a igreja está crescendo enormemente, pensa-se que o número de obreiros e o número de pessoas comprometidas na obra deveria aumentar, mas não é isso que acontece. Nós continuamos inseridos dentro daquele relato descrito no livro de Juízes. Gideão, tu vai vencer essa guerra, não vai ser com os 32 mil, não vai ser com os 10 mil, você vai vencer essa batalha com os 300 de Gideão. Quem está entendendo, levanta a mão e dá um glória a Deus. Neemias se colocou na brecha para ser um dos 300, então quando ele recebe aquela informação, ele vai orar, ele vai jejuar, e o Espírito começa a constranger o coração de Neemias. Eu ouvi de um palestrante esses dias aqui na igreja, que teve um seminário aqui na igreja, eu ouvi uma coisa muito interessante, que existe uma diferença da galinha para o porco. Eu sei que você conhece porque você é bem antenado, mas eu vou repetir de novo, que de repente tem gente que não conhece. Existe uma diferença da galinha para o porco. A galinha bota o ovo e vai curtir a vida dela. O porco entrega o toicinho. O bacon. Quem gosta de bacon aí, meu irmão? Numa pipoca, numa fritada, num x-tudo. O pastor vai cuidar dessa saúde, hein? Vigia. Meu irmão, tem que cuidar da saúde. Mas, irmãos, quem aqui de vez em quando não come um podrão, atire a primeira pedra. Eu não posso atirar, meu irmão. Uma vez eu estava num lugar comendo um hambúrguer maneiro, eu e Eliane. Pô, mas não é isso que eu quero. Tem um tempão que eu não como um podrão, eu quero comer um podrão. Então, de vez em quando, a gente cai nessa loucura. Claro que tu não pode comer um podrão sempre, daqui a pouco está todo gongado aí, com problema, aleluia, de colesterol alto. Mas vamos voltar para a palavra, para a gente não se perder. O porco, ele ofertou o toicinho, o bacon. E para ele ofertar o bacon, ele teve que morrer. Pastor, essa expressão sua é muito exagerada, é muito hiperbólica, mas evangelho é morte. A Bíblia diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então negar a si mesmo é morrer para você viver no que você planejou.
mas para você viver o que Deus sonhou para a sua vida. E Neemias começou a orar, jejuar, porque ele entendeu que aquela carta, aquela demanda não chegou até ele aleatoriamente. Se aquela demanda chegou até ele, segundo a presciência de Deus, Deus queria usá-lo para um propósito. E ele se apresenta na presença do rei, é óbvio. Crente quando ora, se joga, fica cara amassada, às vezes fica meio choroso. E Neemias se apresenta na presença do rei, você conhece muito bem essa história, meio abatido. E o rei pergunta para Neemias, o que está acontecendo? Porque não é assim que você se apresenta, não é assim que você exerce seu trabalho. Não que Neemias estava misturando as coisas, crente menino. Não, ele estava entregando o trabalho dele de excelência. Mas pelo que se percebe, Neemias era tão bom naquilo que ele fazia, que tinha, para além de uma relação de servo e senhor, uma relação de amizade e de proximidade nisso. E o rei pergunta para Neemias, o que está acontecendo, meu filho? Grifo meu, o que está acontecendo, meu filho? E Neemias se sente à vontade para derramar o seu coração diante do rei. E quando Neemias derrama o seu coração diante do rei, o que o rei prontamente faz? Eu te libero para você ir até essa cidade e fazer o que há no seu coração. E aí Neemias devolve para o rei, mas é um desafio muito grande, eu não tenho gente comigo, e eu nem tenho recursos para isso. E a palavra deixa claro que o rei liberou gente para servir a Neemias com aqueles que ele conseguiria, que eram os judeus, os seus parceiros, e diz a Bíblia que o rei proveu recursos materiais. O que isso prova? Que o coração de Neemias estava tão aberto, estava tão desejoso para entrar de cabeça naquele projeto, que Deus abriu as portas. Existem muitas pessoas covardes, porque elas se deparam com as lutas, com os dissabores, com as dificuldades da vida, e ela começa a dizer, eu não quero fazer a obra de Deus. Eu não quero me lançar no chamado do Senhor. Eu não quero viver isso, não. Eu quero ser o meio termo. É um pouquinho obra e um pouquinho eu mesmo. Mas nenhum projeto para dar certo, você pode se envolver pela metade. Quando você faz uma faculdade meia boca, e você se torna um profissional medíocre, você realmente pode levar essa faculdade de qualquer maneira. Mas quando você deseja ser um profissional de excelência, você se entrega por inteiro. Se entregar por inteiro não é estudar apenas para tirar nota 10 e decorar, mas é se entregar com esmero para você se tornar um profissional de excelência na carreira que te foi confiada. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia! Tem um jovem aqui na igreja, que é até um dos instrumentistas, que é o Luan, ele está fazendo faculdade de psicologia. E de vez em quando ele me interpela, me perguntando algumas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E como é que foi a sua experiência? Como é que o senhor começou no mercado de trabalho e etc? E aí, o que o senhor faz? Eu falei assim, Luan, se dedica se você quer ser um profissional de excelência. Porque se você for um profissional de excelência, Deus vai honrar você e Deus vai abrir portas. E Deus vai fazer você ser reconhecido. Eu lembro que quando eu fiz minha faculdade de psicologia, minha coordenadora ela cobrava muito no estágio. E ela dizia, eu não dou 10 para ninguém no estágio. Até porque vocês estão começando agora.
Vocês têm 2 anos de estágio pela frente. Como é que nos seus primeiros 6 meses vocês vão ser profissional de excelência? 10, fala de completude. E eu entendi. E ela era uma professora que nos desafiava muito. Glória ao nome do Senhor. Mas, irmão, sabe o que aconteceu depois que eu terminei a faculdade? Depois que eu abri o primeiro consultório com um grupo de amigos que nós fizemos uma sociedade, hoje eu tenho o meu próprio consultório. Sabe o que aconteceu? Essa coordenadora que não dava 10 para ninguém, ela me chamou para dar palestra na faculdade. Para me mostrar, eu não era o único, tinha outros alunos, mas não foram todos. Para mostrar para os alunos que estavam começando, profissionais que deram certo e trilharam uma carreira, trilharam um caminho de excelência, enquanto estavam na faculdade e pós ela. Então, se você quer ser, aleluia, pleno, você não pode se dar pela metade. Neemias entendeu que ele precisava ser o porco nesse cenário. Ele não seria a galinha. Eu vou orar apenas. Olha, eu vou até ajudar, mas sem compromisso. Precisou disso para mim pontualmente? Eu vou te ajudar. Precisou disso pontualmente? Eu vou ajudar. Não, Neemias não foi a galinha que entregou apenas o ovo. Neemias foi alguém que entregou a vida dele. A Bíblia fala, para a gente destrinchar isso aqui e caminhar para o final, a Bíblia fala que Deus abriu portas e Neemias começou aquele grande projeto. E muitas pessoas pensam que se Deus está com ela, vai dar mais certo do que errado. Se Deus está com ele, vai dar mais certo do que dar errado. Meu irmão, às vezes, mesmo Deus estando com você, vai dar errado algumas coisas. E o interessante é que quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas começam a degringolar, o que costuma se fazer? Como os homens que se levantaram para guerrear com Gideão, Deus falou para Gideão, eu vou dar vitória. 32 mil se colocou na brecha. Aí Deus disse, desses 32 mil, manda os covardes irem embora. Foi embora 22 mil. Agora pega esses 10 mil, ponha-os à prova, porque eles precisam ficar com sede. E depois deixa eles irem beber água. E quando eles forem beber água, se eles beberem água como cão, trazer a água na mão e ficar atento ao cenário, são estes que eu vou usar. Porque quando nós estamos diante de uma necessidade, nós focamos apenas na nossa necessidade e esquecemos que estamos em guerra. Neemias enfrentou muitos desafios. Pergunte a essa pessoa que está do teu lado, quais são os seus desafios? Entendo que Deus está falando com você, meu irmão. Entendo que Deus está falando conosco. Quais são seus desafios? Neemias, ele enfrentou todos os desafios e mais um pouco. Um dos primeiros desafios que Neemias enfrentou foram pessoas dizendo para ele, essa obra não vai dar certo. Porque você vai construir esse muro, você não tem propriedade para fazer isso, você não tem conhecimento profissional para fazer isso, e você vai erguer esse muro e vão vir as raposas e vão derrubar esse muro. Outra afronta que Neemias vivenciou para desestabilizá-lo no exercício daquele projeto. A Bíblia diz que os homens começaram a espalhar uma notícia para que essa notícia chegasse ao rei.
Neemias, ele está pensando em reerguer Jerusalém, porque ele é vaidoso, porque ele se acha melhor do que todo mundo, e ele tem uma visão política por trás de tudo isso. Ele quer galgar popularidade, para que através da popularidade ele consiga inflamar o povo, e o povo se revolte contra o rei, e aconteça uma rebelião. Como é que Neemias teve cabeça, pastor Alexandre, para ficar sabendo de todas essas coisas e continuar lá posicionado? Como é que Neemias tinha cabeça para ficar ouvindo tudo isso e permanecer posicionado? Irmãos, nós estamos vivendo a era da fragilidade das nossas emoções. É o burnout, é a depressão, é a crise de ansiedade, são os surtos psicóticos. O cara te ama hoje, daqui a pouco ele vira Chuck. Ele te ama, daqui a pouco vira Chuck, meu irmão. Pam, 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 quer matar você. E muitas pessoas ficam nessa. É um discurso do inferno. Você não vai aguentar. Você não vai suportar. Reger as irmãs, isso não é para você. É melhor você cantar sozinha. É muita perturbação. Ficar na cantina, participar do ministério de música da igreja, se líder é muito chato. E o que o diabo tenta colocar na nossa cabeça? Você precisa estar em primeiro lugar. Aí ele fica naquela, eu preciso me mimar, eu preciso me mimar. Meu irmão, sabe o que tem por trás desse discurso me mimar? Eu preciso viver na carne. Agora a pergunta é, Deus te chamou para viver na carne? Ou Deus te chamou para viver no Espírito? Deus nos chamou para viver no Espírito. E se Deus te chamou para viver no Espírito, você vai ser contra-atacado. Mas toda afronta do inferno que vem a teu encontro, tem o Senhor na tua frente. Então ele toma afronta e ele diz, nessa peleja você não terá que pelejar. Eu, o Senhor, pelejarei pela tua vida. Um dos últimos ataques dos inimigos, Stephanie. Cara, a gente já humilhou Neemias. A gente já tentou colocar o rei contra ele. A gente já tentou desestruturar Neemias. E até o presente momento, nada que façamos tira ele da posição. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela, o seu estar na posição incomoda. O seu estar na posição incomoda. Porque fica um bando de gente especulando sobre a tua vida. Ele não é isso tudo, ela não é isso tudo. Isso é fake news. Quer levar a chura e levarácia. Mas Deus te conhece. Aleluia, tem uma fala da Bispa Sônia que eu gosto muito. Você tem uma história com Deus. E se você tem uma história com Deus, meu irmão, você tem raízes. E se você tem raízes, você vai viver as fases. A fase de estar seco, a fase de parecer estar morto, a fase de muitas folhagens,
a fase do frutificar. Já viu que quando a árvore está seca, tem uma aqui na rua, aleluia, árvore seca não serve para sombra. E árvore seca, você tem medo que ela morra, caia, fira você e você se torne a próxima vítima. Então, diante de uma árvore seca que não faz sombra, não tem pássaro e não tem gente que quer estar com você, mas ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará. A Bíblia diz que uma das últimas investidas dos inimigos fora: manda uma carta, diz para Neemias que a gente precisa fazer com ele uma reunião. Tobias, Gesem e Sambalate. Só que esses trevudos não estavam sozinhos não, meu irmão. Que tem gente que pensa que os inimigos de Neemias eram Tobias, Gesem e Sambalate. Esses trevudos, eles lideravam uma galera, uma gangue. Eu sempre digo para as irmãs aqui da intercessão: vocês são minha gangue, hein? Mas é uma gangue do bem. Amém? Só Vera, gente. Essas irmãs de intercessão me queimando aqui. Aleluia! Tobias, Gesem e Sambalate, eles tinham uma gangue do inferno. E eles tramaram entre eles: vou mandar uma carta. E essa carta é para dizer para ele que nós temos algo muito interessante para falar com ele. E o objetivo de fazer chegar até Neemias essa carta é para tirar ele da posição. Pega essa senha, meu irmão, fica ligado. O objetivo dessa carta é tirar ele da posição. Nisso que ele sai da posição, ele perde o respaldo espiritual. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A posição te protege. A posição te protege. Pastor, não tem respaldo bíblico? Tem. Diácono Christian estava pregando, já estou fechando, mais 5 minutinhos. Diácono Christian estava pregando lá na Ebenezer, quarta-feira, e ele estava falando, ele está ali, está falando de Sansão. Sansão tinha uma posição. Ele nasceu para ser nazireu. Quando a vontade dele fala mais alto e ele sai da posição, ele perde a unção, ele perde o respaldo. E como Sansão morre cego, porque ele abriu mão da aliança, bebeu bebida forte, tocou em corpo morto, 3 mulheres passaram pela vida dele, e a última, uma prostituta, por causa da volúpia carnal, ele entrega o enigma. E por último, cabelo dele é cortado, e ele vira símbolo de chacota. Não saia da posição. Pastores, não saiam da posição. Seja qual for a função que você exerce na igreja, não saia da posição. Mas pastor, é muita pressão, é muita perturbação, é muita chateação. Que tirem você, mas que você não saia da posição. Porque se tirarem de você a guitarra, é uma coisa. Agora, se você abrir mão da guitarra, é outra coisa diferente. Se alguém tirar o microfone da tua mão, é eles com Deus. Agora você não abra mão da posição. Não abra mão da posição. Não abra mão, porque estão querendo matar você. E aí Neemias disse aquela fala colossal e magnânima. Quando a carta chega para Neemias, vem para cá, Riane, prepare um cântico aqui para a gente fechar. Ligada. Aleluia!
Oh, Espírito de Deus. Quando a carta chega para Neemias, Neemias, na hora, ele discerne. Presta atenção, meu irmão. Na hora, Neemias discerne. De repente, eu estou aqui confabulando, meu amigo da Miban. Pastor, chamaram Neemias para tomar um café numa cafeteria que tem vários tipos de café gelado. Pastor, chamaram Neemias para ir para os States. Pastor, chamaram Neemias para comer. Não é ali, na pensão do Zefrim das Candongas, não. Nada contra você, Zefrim das Candongas. Mas, às vezes, nós justificamos o sair da posição por causa da oferta. É como se fosse assim, a oferta vale mais. Pastor, foi uma oferta, foi um convite que não me foi, que é, aleluia, que não dá para abrir mão. Você precisa entender o propósito. Quando a carta chegou para Neemias, você coloca de pé, já vai se colocando de pé. Aleluia. Você sabia que essa palavra está me abençoando mais do que vocês? Essa palavra está me abençoando mais. Oh, glória! Em nome de Jesus. Quando a carta chegou, Neemias deixou bem claro: eu não posso parar o que eu estou fazendo. Eu não posso descer. Eu estou fazendo uma grande obra. E eu não posso parar. Neemias sabia que o que ele estava fazendo não era fruto de um capricho, não era fruto de uma vaidade, não era fruto de uma, aleluia, traição, rebelião, não era fruto, meu irmão, de uma trama. É uma coisa que eu sempre digo, meu irmão: igreja você não abre, igreja nasce. Ministério não é, vou dar uma punhalada nas costas do Zefrim das Candongas, vou chamar uns mais malucos do que eu, e a gente vai começar aqui, aleluia, uma doideira. Quando você decide se autopromover, em algum momento você não vai conseguir sustentar. Algum momento você não vai conseguir sustentar, porque você não tem raízes profundas. Mas quando Deus planta você, você vai enfrentar as inúmeras estações. Você vai enfrentar as inúmeras fases. E alguém vai dizer: morreu. Daqui a um tempo não morreu nada. Ele morreu. E daqui a um tempo vão ver: peraí, está acontecendo um movimento naquele lugar. Neemias conseguiu concluir aquele projeto de reconstrução de Jerusalém. Porque apesar de todas as controvérsias para invalidar o projeto, Neemias pôs a mão e não largou. Ele cumpriu a carreira até o fim. Que você saia daqui nessa noite entendendo: eu sou um Neemias dentro da minha casa. Eu sou um Neemias dentro do meu casamento. Eu sou um Neemias na igreja que Deus me plantou. Eu sou um Neemias nesse projeto que está às minhas mãos. Tudo tem acontecido, mas eu quero colocar o meu emocional diante do Senhor, porque essa cura só quem pode trazer é o psicólogo dos psicólogos.
Dê a mão a essa pessoa que está do teu lado. Vamos fechar o corredor. Fecha aí. Fecha o corredor, eu quero orar. Talvez essa palavra não te alcançou, porque você está vivendo a melhor fase da sua vida. Mas não deixe essa palavra ir embora, não. Não joga ela num saco furado, não. Guarda ela numa sacola, que em algum momento, possivelmente, você vai ter que visitar essa mensagem. Porque a vida, ela não é linear. A vida é feita de altos e baixos. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. E você precisa buscar e enfrentar todas essas estações posicionado. Porque é a posição que te protege. Você não morreu por causa da posição. Você não morreu por causa da posição. Porque Deus liberou uma palavra. E Ele não deve nada a ninguém. E por essa razão, essa palavra vai se cumprir. Persevera, chore, mas persevere. Pensou em desistir, mas persevera. Pensou em matar alguém, persevera no Senhor. Porque nós somos voláteis nas nossas emoções. É uma gangorra. Mas permaneça em Deus. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus. Tu conhece a trajetória de cada um dos teus filhos. De repente existem pessoas aqui que elas ainda não exercem ministério. Elas ainda não estão tão ativas na tua obra, Senhor. Mas elas, aleluia, têm o cônjuge, têm o filho, têm a faculdade, têm as situações da vida. E ela e ele é esse tipo de pessoa que não consegue lidar com o aborrecimento, ele não consegue lidar com o conflito, ele não sabe lidar com o mal-estar. Todas as vezes que ele está debaixo de pressão, ele entrega os pontos, ele desiste, e a vida dele é marcada por fracassos. Porque ele está sempre tendo que começar de novo. Porque ele nunca leva até o fim o que foi confiado a ele. Mas nós aprendemos nesta noite com Neemias que o que Deus dá não é pesado. O que Deus dá não é pesado. O que Deus dá não é pesado. O que é pesado são os ataques do inferno. Mas quando nós estamos debaixo de uma conexão, o Espírito nos blinda. E nós tiramos lições das nossas derrotas. Nós tiramos lições das nossas derrotas. Para lá na frente poder declarar: cheguei até o fim, cumpri a missão, assim como Ana perseverou e Samuel chegou, assim como Abraão perseverou e Isaac chegou, assim como Narabarabarás, Zacarias perseverou. Oh, libera renovo, libera restauração, libera libertação,
se tem gente deprimida, se tem gente pensando em se matar, se tem gente ansiosa, se tem gente não mais acreditando na promessa, muda tudo, muda tudo, muda tudo, muda tudo, porque a reconstrução tão esperada chegou na vida dessa família, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Celebre ao Senhor com as suas palmas. Enquanto eu estava adorando ao Senhor, o Senhor colocou um desejo no meu coração. Eu quero chamar a pastora aqui nessa noite, porque hoje é aniversário da igreja e a gente sabe as guerras, as lutas que os pastores passaram. E hoje a gente está comemorando por essa igreja ainda estar de pé. A gente sabe as guerras, a gente sabe as frustrações que passam na calada da madrugada. Mas hoje, todos nós em um só corpo, vamos adorar e clamar pela vida dos nossos pastores nessa noite. Vamos adorar, levante a tua mão. Eu quero orar pela vida dos meus pastores nessa noite. Levante a tua mão para adorar. Espírito Santo de Deus, tem as irmãs que são da igreja, do círculo de oração, podem envolver os pastores nessa noite. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Oh, aleluia. As irmãs do círculo de oração dessa igreja, pode vir cobrir os seus pastores de oração. Aleluia, porque hoje é festa, mas o inimigo não está satisfeito porque essa obra ainda está de pé. E eu quero clamar pela vida dos pastores, porque a presença do Senhor ainda está aqui nesse lugar, está na vida dos pastores. E eu quero clamar, Espírito Santo de Deus, toma conta da saúde desses pastores. Senhor, o inimigo não está satisfeito porque essa igreja ainda está de pé. Mas eu quero te clamar, porque foi o Senhor quem permitiu isso acontecer. Foi o Senhor quem permitiu essa igreja ainda estar de pé. Então eu quero te clamar, dê saúde, dê força, revigora a vida desses pastores. Não deixa que o inimigo venha colocar palavras negativas. Eu quero repreender nessa noite que toda palavra lançada contra esse ministério vai estar caindo por terra em nome de Jesus. Eu estou clamando pela vida desses pastores que na calada da madrugada clama por essa igreja. E nessa noite eu quero te pedir, derrama graça, derrama virtude, derrama azeite, revigora a saúde, dá força, Jesus. Coloca novo cântico na boca desses pastores. A totalidade da promessa venha derramar sobre a vida desses pastores. Derrama graça, derrama virtude, derrama misericórdia, porque nessa noite o Senhor está descendo com uma nova unção na vida dos meus pastores. Esses pastores vão viver a totalidade da promessa. Esses pastores vão viver a totalidade da promessa. Oh, aleluia! Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de Abrás vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem? O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. E você aplauda o Senhor pela vida desses pastores e por essa igreja, em nome do Senhor Jesus. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas, meu irmão. Aleluia! Eu não sei o que Jesus vai fazer amanhã, mas vem para o culto com expectativa. Aleluia! Porque é Ele que faz. Mistério que levarás. Que minerebachuri levaraia. Que minerebanchore barabaraia. Eleva seremanto derevarás.
Meu Deus, que fogo é esse? Vai jogando por terra essas ratazanas. Vai queimando esses cachorros. Corta aí, meu Deus. Faz uma limpeza. Tira a mordaça da boca desse varão. Senhor, todo espírito maligno que quer silenciar a voz profética, vai receber esse despertar aí, homem de Deus. Eu não acredito no que sai da tua boca e tu levou para o coração e não quer mais falar em Deus. Meu Deus! Abre a tua boca, mais um minutinho. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Emite um som, emite um som. Deus está colocando profecias na tua boca. Deus está colocando profecias na tua boca. Vai, Nereba Chorebaraio, e eu serei com a tua boca. Que o fogo entre nessa boca, nesses lábios, e ele vai voltar a profetizar. Ela vai voltar a profetizar. Em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, vamos para casa. Porque quanto mais a gente cava na fonte, mais vem. Irmãos...